A meditação dessa noite vai ser feita com base no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Vamos orar? Senhor Jesus, nós humilhamos agora a nossa sabedoria, rogando que o Senhor nos assista em nossas fraquezas, em nossas limitações, com o poder e assistência do Teu Santo Espírito. Edifica-nos nessa noite mediante a pregação da Tua palavra. É isso que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, existem várias vocações hoje no mundo profissional. Nós temos aqueles que são vocacionados para ser médicos, aqueles que são vocacionados para ser advogados, para serem músicos, para serem dentistas. E existem aqueles que são vocacionados também para serem profetas do Senhor. E esse texto que nós lemos aqui trata justamente do momento do chamado do profeta Isaías, para ele oficialmente estar inaugurando o seu ofício profético, de estar levando a palavra de Deus perante aquele povo de lábios impuros. E não existe uma vocação para ser profeta sem um chamado do Senhor. Então Isaías, para ter convicção da sua vocação, recebeu um chamado de Deus através dessa maravilhosa visão, através dessa visão grandiosa e surpreendente, que ele viu o Senhor sentado acima do seu alto e sublime trono. Meus irmãos, nós temos aqueles que são vocacionados para ser dentistas, para serem médicos, para serem advogados, mas existem aqueles que também são vocacionados para serem cristãos. É verdade, ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão é para quem é vocacionado. E vejam bem, aqui nesse texto nós temos 3 elementos que retratam o chamado do profeta Isaías. E se espelhando nesses 3 elementos indispensáveis, retratados no chamado do profeta Isaías, nós vamos nos aproveitar desses elementos e trazê-los para a nossa realidade. Ou seja, os elementos necessários para que se forme o perfil daquele que é vocacionado para ser cristão, daquele que é vocacionado para ser filho de Deus através de Cristo Jesus. Meus irmãos, a vocação para ser um filho de Deus em Cristo Jesus, assim como a vocação do profeta Isaías, precisa de um chamado. E no plano da salvação que Deus traçou para cada um de nós, o momento do chamado, que acontece na vida de cada um de nós, no momento que só Deus sabe, é denominado na teologia como o fenômeno da vocação eficaz. A vocação eficaz. Em determinado momento da sua vida, que só Deus sabe, você é tocado pelo Espírito Santo, para você ser habilitado a acreditar em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. E então nós vamos traçar na noite de hoje esses 3 elementos. O primeiro elemento para você constituir um perfil ideal do vocacionado para ser filho de Deus através de Cristo Jesus, é você confiar que o governo da sua vida vem do Senhor. Vejam bem, aqui no primeiro versículo desse texto, nós lemos que no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sob um alto e sublime trono. Veja bem, no ano da morte do rei Uzias, Israel estava sem rei quando Isaías teve essa visão. E sem rei, os sacerdotes faziam o que queriam. Eles usurpavam as ofertas do templo, os ministros palacianos também faziam o que queriam e se deleitavam e se afundavam cada vez mais na corrupção. E o povo lá nas ruas de Jerusalém, de Judá, estava todo afundado no pecado. A idolatria, a prostituição, a corrupção dos valores, a extorsão, tudo habitava no coração daquele povo. E eis que o profeta Isaías precisava ter segurança da soberania do Senhor, se ele quisesse falar para aquele povo cujo governo estava em ruínas. Então,
no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Sabe qual é o significado disso para Israel? Para Judá naquele momento? O rei de Israel não é Uzias, não é qualquer outro ser humano. O rei de Israel é o Senhor. É o Senhor que, acima de toda aquela corrupção, está assentado no seu alto e sublime trono, cheio de graça e majestade. Queridos, quando nós vamos aqui para esse versículo 1 aqui do capítulo 6 de Isaías, o nome de Deus não é qualquer nome. Vejam bem, no Antigo Testamento, Deus tinha vários nomes, ele era chamado por vários nomes. Yavé, que é o Deus da graça; El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso; Elohim, que é o Deus Altíssimo. Mas nesse versículo 1 aqui de Isaías, do capítulo 6 de Isaías, o nome de Deus é escrito como Adonai, que quer dizer Deus que preside, Deus governante, Deus que é rei. O rei de Judá não é Uzias, o rei de Judá é o Senhor. Meus irmãos, isso tem grande significado para nós. Você liga a televisão, você acessa a sua mídia na internet, você vê a sua mensagem no celular compartilhado no WhatsApp, toda vez é aquela enxurrada. Prisões sem fim, encarceramento daquele político que prometia ser a esperança do Brasil. A política brasileira está fundada numa calamidade, num caos sem precedentes. Pode ser que você seja como o profeta Isaías, que aqui nos versículos mais para frente, ele diz: mas Senhor, até quando? Quando você liga a televisão e vê toda essa corrupção sem fim, você também pode falar como o profeta Isaías: Senhor, até quando? Eu estou cansado de ver tudo isso. Vocês também devem estar cansados de ver tudo isso. Mas o significado desse versículo 1 aqui do capítulo 6 de Isaías é que quem governa o Brasil não são os governantes corruptos que são presos. Quem governa o Brasil é o Senhor Jesus, que por cima daquela corrupção toda está sentado no seu alto e sublime trono, cheio de graça e majestade, julgando e conduzindo tudo. E tudo que acontece de errado, todo ato de corrupção, toda a desavença, toda a desordem, tudo isso está dentro do controle de Deus. Tudo isso está acontecendo segundo os propósitos do Senhor. Está tudo dentro do domínio do Senhor, que governa tudo e a todos. Meu querido, quem governa o Brasil não é aquele assessor corrupto que foi preso na alfândega, no aeroporto, tentando embarcar para a Europa, com várias notas de dólar guardadas nas suas partes íntimas. Quem governa o Brasil não é o presidente da República que está prestes a sofrer um novo processo de impeachment. Quem governa o Brasil não é aquele vereador, aquele deputado, aquele senador que você vê algemado indo em direção das carceragens da Polícia Federal. Quem governa o Brasil não é nenhum desses. Quem governa o Brasil é o Senhor, que está no seu trono controlando tudo. E você, que tem a vocação para ser cristão, eu queria dizer para você, como que você assimila isso, essa noção de governo para a tua vida pessoal, saindo um pouquinho lá de Brasília e vindo aqui para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Aquele que é vocacionado para ser filho de Deus através de Jesus Cristo, ele tem a certeza que quem governa o seu lar não são as dificuldades, mas quem governa o seu lar é o Senhor. Veja bem, você que é pai de família, você que é esposo, é esposa, você está passando por dificuldades na criação dos seus filhos, não importa a dificuldade que você está passando no seu casamento, não importa a dificuldade que está batendo nas suas portas e está ameaçando a criação dos seus filhos. Aquele que é vocacionado para ser cristão, ele sabe que quem governa a sua casa não são as dificuldades, não são as tribulações, mas é o Senhor, que acima da sua casa está sentado no seu alto e sublime trono, julgando e governando a todos. Você que é pai de família, é responsável para levar seu sustento para dentro de casa, você pode ter certeza
que não importa as dificuldades de um país em recessão, não importam as crises que venham e que vão embora. O que importa é que você tenha certeza que quem governa a sua vida profissional, quem governa os mantimentos da sua casa, é o Senhor. E não importa a sua ocupação, não importa aquilo que você faz, aonde quer que você estiver, seja lá o que você for, o Senhor está sobre você, assentado no seu alto e sublime trono, governando a sua vida. Meus queridos, mas tem uma segunda característica que eu queria trazer aqui, é que aquele que é vocacionado para ser profeta, aquele que é vocacionado para ser cristão, para ser filho de Deus em Jesus Cristo, ele tem que fazer a diferença onde ele vive. Ele não pode ser igual à maioria. E sabe qual que é um grande problema no ser humano hoje? A gente ser influenciado pela maioria. A maioria tem um grande poder de persuasão sobre nós. E vejam bem, o profeta Isaías, ele passou por esse problema de sofrer a influência do meio no qual ele estava inserido. Quando a gente vai lá para o versículo 5, a gente vê que Isaías disse assim: estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios igualmente impuros. Veja bem, por ele viver num povo de lábios impuros, ele assimilou toda aquela impureza e se tornou igual à maioria. O cristão é aquele que ele faz a diferença no meio aonde que ele está inserido. Ele tem que ser diferente. Veja bem, existe um ditado que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Os irmãos já devem ter ouvido falar, não é verdade? Mas eu queria dizer, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso aqui, poderia ser a voz do povo, a voz de um povo cujos lábios são impuros? De maneira nenhuma. Mas Isaías precisava ser diferente. Então ele passou por um processo de purificação. Eis que um serafim saiu do meio das nuvens e foi com uma pinça, levando até os seus lábios uma brasa ardente. E disse a Isaías: não se preocupa, porque agora os teus pecados estão perdoados e a tua iniquidade foi retirada. Não temas. E aí ele foi purificado. Meus irmãos, e depois dessa passagem, Isaías nunca mais foi o mesmo. E sabe o que é o significado do fogo aqui nessa passagem? Deus, na sua santidade, ele consome tudo aquilo que não é santo. Veja bem, Deus, ele se diferencia como Criador santo das criaturas que são pecaminosas por um atributo: a santidade. Por isso que nós vemos aqui no versículo 3, os serafins entoando cânticos de louvor e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, a gente tem que assimilar o exemplo do Senhor de ser diferente. A gente precisa ser diferente num mundo que está todo mundo fazendo igual. E nem sempre aquilo que a maioria faz é verdadeiro, nem sempre o que a maioria faz é o correto, mas é verdadeiro, correto, o que a palavra de Deus nos ordena a gente fazer. Nós também, quando somos vocacionados para sermos filhos de Deus através de Jesus Cristo, nós também passamos por um processo de purificação, assim como o profeta Isaías passou, que no plano da salvação individual de cada um de nós, recebe o nome de justificação. Você é eleito antes da fundação do mundo para crer em Cristo Jesus. Aí você é vocacionado eficazmente. O terceiro passo do plano da salvação é a justificação. Deus, ele te considera justo, correto, corrigido. Todos os seus pecados anteriores, passados e futuros, naquele instante são perdoados, e você é restaurado. Você também passa por um processo de purificação, e por você estar sendo purificado, você não pode ser igual no meio da maioria, você não pode se contaminar com a sujeira da maioria. Veja bem,
aquele que é cristão, ele precisa ser diferente, ele não pode ceder à pressão da maioria. A gente conhece o caso de Arão, por exemplo, que Arão, durante os 40 dias que Moisés subiu até o monte para receber as tábuas da salvação, o povo todo achou que Moisés tinha morrido e colocou Arão contra a parede, e pressionou ele, e disse assim: o nosso líder acabou de morrer, porque faz 40 dias e 40 noites que ele não volta. E nós precisamos construir um novo guia, um novo ídolo. E você vai ser o responsável por essa construção. Arrecada todos os objetos de ouro, de prata, os utensílios valiosos e vamos fungi-lo. Arão se submeteu à pressão da maioria. A gente vê Jesus Cristo resistindo à pressão da maioria, coisa que a gente tem que aprender com Jesus. Quando a gente vai lá no Evangelho de João, capítulo 8, nós vemos o caso da mulher adúltera, que a multidão chegou com pedras nas mãos, trazendo uma mulher pega em flagrante adultério, para ela ser apedrejada, e solicitavam que Jesus Cristo aplicasse àquela mulher a lei de Moisés. E o que Jesus Cristo fazia? Ele não estava nem aí, mas ele estava sentado no chão, escrevendo no chão com o seu dedo. Ele não se submeteu à pressão da maioria. Meus queridos, o cristão, ele tem que ser como a água quando se encontra com óleo. Vocês já fizeram essa experiência? Gotejar um pouco de óleo sobre a água? Nós precisamos ser assim na nossa vida, na nossa caminhada espiritual como cristãos. A gente tem que ser como o óleo jogado na água. Ele está junto, mas ele não se mistura. Nós estamos no mundo, nós estamos juntos, mas nós não estamos misturados. Veja bem, meu irmão, na vida espiritual, você tem que se converter, você tem que deixar aquilo que você era antes para ser uma nova criatura. Isso se chama conversão. Você está caminhando para uma direção e você faz uma conversão. Você passa a caminhar em outra direção. Quando você está andando pelas ruas, você vê aquela placa: proibido conversão à direita, proibida conversão à esquerda. Pois bem, na vida espiritual, você tem que infringir essa regra de trânsito. Na vida espiritual, você tem que convergir, você tem que fazer a sua conversão, justamente onde o mundo lá fora fala que é proibido. A nossa vida espiritual, para ser diferente do mundo lá fora, tem que andar na contramão do mundo. É a mesma coisa que você pegasse o seu carro e saísse aqui daquele terminal da Leopoldino e fosse na contramão, em pleno meio-dia, segunda-feira, a 80 km por hora, andando na contramão, até lá no terminal leste. Veja bem, a vida espiritual perante o mundo lá fora é a mesma coisa. Meus irmãos, façam a diferença, não sejam iguais ao mundo lá fora, não se submetam à pressão da maioria. Mas uma terceira e última consideração que eu queria trazer para os irmãos é que, para você ser vocacionado para ser um filho de Deus através de Jesus Cristo, você tem que confiar que você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você vai ter um chamado e você vai precisar ser um instrumento. Você aceita Jesus como seu Salvador, não é para ser um enfeite, não é para ser um adorno, não é para ficar de braço cruzado. É para você servir a Deus. Quando a gente vai lá para o versículo 8, nós vemos o chamado do profeta Isaías. E eis que o Senhor disse: quem irá por nós? Então o profeta se oferece perante o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sabia que ele ia ser um instrumento na mão do Senhor, ele não ia ficar parado. Veja bem, todo aquele que é um instrumento tem uma missão. Qual que era a missão do profeta Isaías? Era falar da palavra do Senhor, uma palavra de arrependimento. Mas é interessante que nos versículos 9 e 10, o Senhor já traça, ele já mostra para Isaías qual que vai ser o desfecho e o resultado do seu trabalho. Isaías, vai lá e torna o coração daquele povo
ainda mais insensível, porque você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai falar e o coração deles vai se endurecer ainda mais. Eles vão te ver e não vão te enxergar. Eles vão te ouvir e não vão te compreender. Vejam bem, o profeta, ele ia inaugurar uma caminhada, já sabendo que a missão dele ia ser um completo fracasso. Meus irmãos, vejam bem, mesmo sabendo que o seu trabalho não ia ter um bom resultado, era necessário mesmo assim ele falar. E ele sabia que o desfecho ia ser negativo. Imagina você chegar, você que é engenheiro, seu chefe da construção, diz assim para você, você vai ser encarregado de fazer a construção, a edificação desse projeto. Só que eu vou te falar uma coisa, quando chegar lá no 15º andar, o prédio vai ruir. O prédio vai ter um cálculo errado e o prédio vai ruir. Você vai encabeçar, você vai mergulhar num projeto já sabendo que o desfecho dele vai ser negativo. Esses dias eu fiquei sabendo de um relato de uma mãe que o seu filho estava sendo gerado com uma anomalia, que ele ia nascer sem o cérebro, e outra coisa, a mãe estava correndo um sério risco, comprovado através dos médicos que estavam acompanhando, que era uma gravidez de risco, ela podia morrer no parto. E ela disse assim para mim, pastor, eu já tenho certeza que meu filho vai nascer morto. Eu sei que eu posso morrer na hora do parto, mas eu não posso deixar de cumprir minha missão de ser mãe. Eu tenho que cumprir meu tempo de gestação. Com o profeta Isaías era a mesma coisa, ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, mas aquilo lá não ia dar em nada, ele ia fracassar. A gente tem um grande ensinamento para você, que é filho de Deus, que é vocacionado para ser cristão, e que você é instrumento na mão do Senhor, através do desenvolvimento dos dons que Deus deu para você usar na igreja. Sabe de uma coisa? Deus, ele não vê o resultado do trabalho. Deus, ele vê e se alegra com o esforço que você faz para alcançar o êxito do seu trabalho, independente desse êxito chegar ou não. Meus queridos, o profeta ficou sabendo que o trabalho dele ia ser uma ruína, não ia dar em nada. Mas mesmo assim havia esperança, mesmo assim havia restauração para Israel. Israel, Judá estava precisando de restauração. E aí ele diz assim, Senhor, mas até quando? Eu sei que essa minha pregação não vai dar em nada, ninguém vai se converter, mas até quando vai ser isso? Até quando? E aí o Senhor diz assim para ele, no versículo 13, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vejam bem, ainda existia esperança para o profeta, porque a destruição total do povo de Judá, a destruição total de Jerusalém, seria sucedida pela restauração através da santa semente que estava no toco. Essa santa semente é Jesus Cristo. Esse texto é um texto messiânico, trata da vinda de Jesus Cristo, depois do exílio babilônico. Então, tudo seria assolado, tudo seria destruído, mas haveria uma restauração. Vejam bem, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, Judá ia voltar para suas terras, e eles iam se desenvolver até a consumação da plenitude dessa restauração, que se deu através de Jesus Cristo. A plenitude dessa restauração foi Jesus Cristo. Você que tem a experiência de mexer com agricultura, você no seu jardim tem um pé de uma árvore frutífera que está sendo tomada por uma erva daninha. Você faz o quê? Você decepa ela, corta ela e só deixa o toco. E depois o toco, com as estações chuvosas, com as estações da chuva, com a primavera, ele vai voltar a florescer. Com a história de Israel foi a mesma coisa. Deus ceifou o carvalho, como ele diz no versículo 13, mas ele deixou o quê? O toco.
e no toco havia a semente santa. Então havia ainda sucesso futuro, mesmo diante do fracasso presente da obra do profeta Isaías. Meus queridos, existia uma saída para Israel, lá no fim da história, a missão do profeta teria êxito. Uma lição muito importante para você que é vocacionado para ser cristão e está desenvolvendo os seus dons na igreja. Não fica desanimado quando você tem um projeto, tem um plano, tem um sonho na igreja e você não consegue alcançar o êxito desse projeto por falta de recursos financeiros. Não fique desanimado quando você desenvolve o seu dom e você não tem o apoio dos seus irmãos na igreja. Não fica desanimado quando você desenvolve alguma coisa e você se decepciona porque você não alcançou, naquele momento específico, um resultado que você esperava. Não fique triste, porque os fracassos diários na busca pela concretização dos desígnios do Senhor, não significam o fracasso e a frustração do final último, do propósito último de Deus para a sua vida. Meus irmãos, se armem de esperanças, porque as dificuldades existem, mas olhem lá na frente. O profeta Isaías, ele não viu e não se motivou pelas destruições que ele via na sua frente naquele momento, mas ele se motivou e se orientou pela restauração de Israel e de Judá com a semente santa que estava lá no toco, que viria séculos e séculos depois. O trabalho dele não foi fracassado. Diante das tuas decepções diárias no seu trabalho na igreja, não fique desanimado, porque frustrações presentes e diárias não significam a frustração e o fracasso dos planos últimos e finais de Deus para a sua vida. Meus irmãos, eis aqui um momento de divisão de águas na vida do profeta Isaías. Os comentaristas tratam esse texto como o texto do chamado do profeta, mas eu diria que é o texto também onde ele foi purificado. Foi uma divisão de águas na vida do profeta Isaías, antes da purificação e depois da purificação. Depois da purificação, ele nunca mais foi o mesmo, ele foi restaurado. Você é vocacionado para ser cristão, para ser filho de Deus através de Jesus Cristo. E você é instrumento nas mãos de Deus. Você precisa, assim como o profeta Isaías, dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Mas para você dizer, eis-me aqui, Senhor, você tem que estar restaurado. O profeta Isaías viu tanta coisa errada, tanta destruição, que ele perguntou para o Senhor: até quando, Senhor? Eu fico imaginando, diante da nossa dureza de coração, diante das nossas iniquidades, da nossa teimosia, muitas vezes, o Senhor olha para a gente e diz: até quando? Até quando, meu filho? Meus irmãos, façam da experiência, da vocação eficaz na sua vida um momento de experiência de divisão de águas, de divisão de vidas, de momentos na tua vida. Quem você era e quem você será. Não seja nunca mais o mesmo. Aproveita para ter uma nova caminhada sobre a graça de ser usado por Deus como instrumento nas suas mãos. E que Deus te abençoe na sua caminhada. Amém? Amém. Por favor, mais uma vez o conjunto Purples vai estar encerrando o culto com mais uma canção. Eis-me aqui, rei deste. Eis-me aqui,
estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Que essa canção faça sentido o que a gente acabou de ouvir aqui, que nós estejamos dispostos a ser usados pelo Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Você coloca em pé no seu lugar. Vamos continuar cantando. Meus momentos, respirar e meu viver somente a ti. Eu sou teu. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, acima de toda tribulação, acima de toda corrupção dos nossos governantes, o Senhor
acima de tudo, está assentado no teu alto e sublime trono, cheio de glória e majestade, governando, julgando, cuidando de tudo e de todos, Senhor. Nada escapa do teu controle, tudo está sobre o poder das tuas mãos, Senhor. Ah, Pai, obrigado porque o Senhor tem vocacionado pessoas aqui para ser filhos de Deus através de Cristo Jesus. Que a gente possa ser diferente num mundo que faz tudo igual, Senhor. Que a gente possa ser luz no meio das trevas, Senhor. Que a gente possa ser esperança em meio à ruína, Senhor. E que o Senhor possa nos visitar todos os dias, trazendo e fazendo renovar essa esperança em nossos corações. Obrigado pela presença do Conjunto Purpose aqui nessa noite, Senhor. Obrigado porque eles edificaram aqui a igreja através dos cânticos de louvor e que o Senhor possa acompanhá-los no caminho de volta para casa, protegendo-os de todo o mal. Proteja-nos de todo o mal também, que essa semana seja para a tua honra e para a tua glória. Recebei a bênção, igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todos sempre. Amém.